ficar vermelhinho, acho que não. Pode falar? Bom dia a todos, né? Eu sou a Adriana, chefe do programa de iniciação científica, né? Da divisão de programas e bolsas aqui da COPS. E a gente vai iniciar uma oficina que será ministrar com o nome, né? Como preencher a produção intelectual no SIGA-A, né? Para concorrer aos editais do PIBIC. Essa oficina será ministrada pela professora Marta Suzana Cabral Nunes, né, que é uma oferta da COPS, né, este mini curso, COPS Pós-Grap, e cujo objetivo é capacitar os docentes da UFES para o preenchimento da sua produção intelectual no SIGA-A, de modo a concorrer às cotas de bolsas dos editais da Pós-Grap. Certo? O público-alvo são os pesquisadores docentes da UFES, né? E lembrando, né, na oportunidade, que os certificados são válidos apenas para os docentes, né? E aqueles que se inscreveram pelo Google Forms, que a gente disponibilizou nas notificações encaminhadas já pela COPS, tá? E a lista de presença ficará fixada no bate-papo. É só acessar o link e preencher as informações e já está registrada a presença. E agora eu passo a palavra à professora Marta Suzana e a COPS deseja um bom aproveitamento a todos. Bom dia. Oi, Adriana, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Eu sou a professora Marta Suzana Cabral, sou professora do Departamento de Ciência da Informação e também docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação aqui da UFES. E atuei durante dois períodos, né, na comissão de pesquisa do PIBIC e também da COMPEQ, né, na comissão de pesquisa, que trata dessas questões relacionadas ao PIBIC no âmbito da Pós-Grap. E essa oficina, né, essa oportunidade aqui de curso, desse bate-papo aqui a respeito da questão da produção, ela foi motivada porque eu fui acompanhando, né, ao longo dos últimos anos, alguns colegas, principalmente no último ano, alguns colegas que demonstraram alguma falta de conhecimento a respeito dos detalhes que tem relação direta com a validação da produção e mesmo do preenchimento, da importação dos dados do Lattes, né? Então, são muitos detalhes que, às vezes, a gente, com tantas coisas, não consegue dar conta, né? E acaba se prejudicando, porque, ao não conseguir, né, ter a produção validada, contando, né, para a distribuição das bolsas, né, acaba que os professores acabam se prejudicando. Então, por conta disso, né, eu propus a Renata fazer essa oficina, de modo que a gente pudesse, né, auxiliar de uma forma direta aí os colegas a respeito desse tema, né? É importante também dizer que as produções, né, de todas as áreas, né, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas, onde estão distribuídos aí, né, todos os colegas da universidade. Elas são ordenadas de acordo com as decisões que acontecem internamente nas comissões, né? Então, cada comissão tem um coordenador e além desse coordenador, há outros professores de todas as áreas que compõem aí as agrárias, as biológicas, ciências da saúde, ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias, linguística, letras. Então, são grupos, né, de colegas que debatem, discutem as questões relacionadas naquela vigência, né, da sua comissão, debatem questões relacionadas ao processo todo que se dá ao longo desse tempo relativo à iniciação científica. Então, nesse aspecto, é importante dizer que é a partir das áreas que são decididas as questões principalmente relacionadas ao barema, que faz justamente essa avaliação
da produção científica dos docentes. Quando esse baremo é decidido internamente, a gente sabe que a COPES, então, né, valida essa decisão através das reuniões, né, da COMPIBIC e da COMPIQ, e isso é passado para que o STI faça os ajustes, né, dentro do que foi que cada área decidiu que vai pontuar, né, em relação à questão da produção docente. Desculpe. Então, essas decisões, né, elas se dão muito a nível da comissão de pesquisa. E uma coisa que às vezes a gente percebe é que, às vezes, a gente sente muita dificuldade, por exemplo, de fazer a composição dessa comissão, de convidar os colegas para participar do processo eleitoral, de composição mesmo da comissão, e mesmo de participar desses debates, né? Às vezes há uma grande dificuldade. Então, quanto mais a gente estiver envolvido com isso, melhor, né? Para que a gente possa acompanhar, inclusive, as mudanças de barema que acontecem, né, a cada período, e possa saber exatamente o que priorizar em termos da produção, né, para compor ali a produção intelectual que vai servir para pontuação naquele edital do PIBIC daquele ano. Tá? Então, é importante fazer essa observação inicial, né? Porque eu sei que vão surgir perguntas em relação a isso, mas a gente, então, vai tentando esclarecer algumas coisas. O que eu vou fazer é transmitir aqui a minha tela, né? E aí, se tiver, né, alguma coisa paralisada, alguma coisa assim, vocês... E aí vocês vão apontando, né, o que for necessário para a gente conversar. A princípio, eu queria fazer a seguinte exposição, né? Mostrar a vocês alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, o site da COPES, né? No site da COPES tem uma descrição a respeito, né, dos dois programas, PIBIC e PIBIC-vol, que fala a respeito, né, dos detalhes e mostra também os editais, né? Inclusive aqui embaixo tem o link. E nos editais aparecem aí a lista, né? Inclusive com detalhes sobre... deixa eu olhar aqui o edital PIBIC, é esse aqui. Detalhes a respeito não só do edital, mas dos anexos e, principalmente, das orientações em relação à produção intelectual, que é o que nos interessa hoje aqui. Então, esses manuais são os quais a gente vai começar a trabalhar com vocês hoje, mostrando alguns detalhes, né? Por exemplo, ficou definido, né, em reunião das comissões, agora eu não vou lembrar o ano, mas eu estava nessa reunião como coordenadora aqui das sociais aplicadas, e ficou definido que a pontuação mínima para concorrer à cota remunerada seria 27 pontos. E para concorrer à cota não remunerada, manteve-se ali os 8 pontos para participação do docente. Vou voltar aqui. Bom, então, a partir disso, né, são estabelecidos aí 2 manuais, né, que são importantes para que o docente possa, né, verificar essa questão da produção docente e também a orientação a respeito da importação do lápis. Porque isso já nos ajuda em muita coisa, né, nesse preenchimento, né, a gente sabe que são vários formulários para que a gente precisa sempre estar alimentando e também atualizando. Então, quando a gente consegue fazer a importação do lápis, isso é válido, né, no sentido de a gente não ter que estar preenchendo tudo manualmente, tá? Mas o sistema do SIGA no quesito produção docente, ele permite as duas inserções, seja através da importação do lápis ou seja através do preenchimento manual de uma produção. Então, pode fazer das duas formas. Então, aqui no site da COPES tem esse documento, né, que é orientador a respeito do cadastro ou da atualização da produção intelectual. E também tem o manual 1, que fala dos critérios para a pontuação da produção intelectual. Então, esses campos, né, que estão aí relacionados na coluna grupos, eu vou até aumentar um pouquinho aqui a tela.
Eu acabei de abrir diretamente lá do site da COPS, certo? Esses campos, eles já estão inseridos na configuração do SIGA-A, nesse campo da produção intelectual. Então, eles valem para todas as áreas, né? O que é que vai caber em termos de especificidade? Cada área vai definir o que é prioritário para ela, né? E aí são as comissões que vão decidir isso. Então, por exemplo, a gente tem uma variedade muito grande em termos dessas produções, né? Então, a gente pode ter artigos publicados, né, em periódicos com conselho editorial, a gente pode ter trabalhos decorrentes de eventos científicos, a gente pode ter autoria e coautoria, organização e tradução de livros e capítulos de livros, produtos tecnológicos, né, softwares, etc., atividades de orientação concluídas, participação em bancas, também participação em comissões. Então, essas atividades, né, que estão agrupadas aqui, elas podem ser pontuadas, né, para qualquer área, né? Mas aí cada área vai fazer a sua escolha sobre quais são os itens, né, que têm maior relevância e mesmo colocar um peso maior para cada uma dessas ações, tá? E, por exemplo, a gente tem uma diversidade tão grande que na área de ciências exatas, produção técnico-científica, né, de artigos e livros, tem 75% de peso, né, em relação a 15% de atividade de orientação e 10% de participação em comissões. Já a área de ciências sociais aplicadas, por exemplo, ela dá 20%, 25% de peso a artigos, e aí vai dando peso a outros, e pontuando em outros itens, né, como, por exemplo, trabalhos em eventos, livros e capítulos de livros, produção artística, atividade científica, processos, bancas, atividades de orientação e participação em comissões. Então, veja que isso é muito específico, é muito próprio de cada área, né? Nas ciências biológicas, artigos e livros têm 63% de peso, né? Produtos tecnológicos têm 5%. Então, isso varia muito em relação a cada uma das áreas que vocês estão inseridos. Então, por isso que, independentemente, né, de vir aqui essa descrição, mas está dito que são para todas as áreas, logo em seguida, nesse manual 1, vão aparecer os grupos, né, de cada produção e os critérios de preenchimento, né, de validação por área. Então, aqui, por exemplo, o professor da área de ciências agrárias, ele vai observar, né, qual é o tipo de produção que vai pontuar naquele barema para ele, e também os critérios, ou seja, aqui há uma descrição dos campos que constam lá no SIGA-A, para que cada um saiba o que colocar, né, dentro desses campos, né, e consiga fazer o preenchimento finalizado. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eles podem pontuar publicação em periódicos do Qualis A1 até o Qualis B5. Tá? Aqui eles podem pontuar artigo indexado em periódico sem Qualis, né? Nesse caso aqui foi a escolha da área, trabalho completo publicado em anais, resumos expandidos e por aí vai. Aqui tem um alerta, e aparece em vários, né, em várias das áreas, a respeito dessa questão do Qualis, principalmente quando se pontua artigos, né, científicos. No caso do Qualis, né, eu só queria ver se vocês estão vendo aí essa tela da Sucupira. Você confirma para mim, Adriana? Ah, tá. A Renata respondeu aqui no grupo. Bom, é que eu estou zapeando aqui entre as abas e só queria confirmar se vocês estão vendo daí. Então, lá no site da CAPES, né, através da plataforma Sucupira, a gente consegue visualizar a lista, né, dos periódicos, ou mesmo fazer uma consulta individual. Aqui eu posso fazer a escolha, né, nesse caso, no nosso barema, já está valendo o quadriênio 2017-2020 do Qualis, tá? Então, vai selecionar essa opção e, a depender, né, da sua necessidade, do seu interesse, você pode, se quiser não colocar item nenhum aqui, apenas consultar a classificação geral, você
pede a consulta e ele vai apresentar aqui um arquivo em Excel com as classificações de todas as áreas, tá? Então, vai vir um arquivo imenso aí com várias revistas, né? E os quales de cada uma, né? A pontuação que ela obteve nesse quadriênio aí, 2017, 2020. Mas você pode... Aí você só clicar aqui, né? Baixar e salvar no computador, certo? E em relação a uma consulta mais específica, é só você digitar aqui, né? Ou escolher. Por exemplo, no meu caso, né, nossa área aqui é comunicação e informação, que abrange os cursos da área de comunicação, os cursos da área de ciência da informação e os cursos da área de museologia. Então, se eu quiser saber, né, a classificação das revistas nessa área, que é a minha, né, mas aí cada um está agrupado aí em uma área lá na CAPES, né? E eu posso consultar aqui e vai vir para mim todas, né? Ah, mas se eu quiser só uma revista, então eu posso consultar também aqui, colocando o ISSN da revista para consultar e saber qual vai ser, né, o qualis daquela revista. Essa informação é importante porque, a depender, né, do que aparece aqui, é a informação que você vai complementar lá no SIGA, né? Então, essa informação não vai vir na importação do Lattes, por exemplo, certo? Então, mas você precisa complementar. Então, aqui é onde a gente pode, né, consultar, né? Seja pela área, seja pelo ISSN, ou seja pelo título, ou mesmo, né, se você quiser na área, por exemplo, saber quais são as revistas que tem qualis A1, ele vai listar para você também. Então, aqui são as opções, né, de consulta, tá? Deixa eu voltar lá para o manual. Então, essa é a descrição, né, que aparece aqui, porque antes de informar o qualis é importante verificar qual é a classificação diretamente lá, né, no site, ok? Às vezes a própria revista já traz, né, nela mesma na capa ou no site dela, né, a informação do qualis, mas quando a gente não sabe, aí a gente acaba recorrendo lá na Sucupira, certo? Aqui, na área de ciências agrárias, eles também pontuam em um segundo grupo, né, processos, produtos tecnológicos, softwares e proteção de cultivares. Mas veja aqui, a descrição, por exemplo, que aparece aqui, foi uma escolha da área de ciências agrárias. Então, a comissão do PIBIC das ciências agrárias, né, sentou, debateu, discutiu, e dentre os processos, produtos tecnológicos, etc., que são possíveis, né, dentro desse grupo 2, foi escolhido por essa área apenas patente concedida no INPE, patente depositada no INPE e registro de software, marcas, desenho e proteção de cultivares registrados no mapa. Então, aqui, para essa área, é importante que a produção técnica, né, ou pelo menos foi definido isso em comissão, né, que só iria pontuar para essa edição do PIBIC ou as outras, né, desde que não haja uma alteração, né, dentro da própria área, que seriam esses, né, os itens a pontuar no barema, né, na produção, da produção científica do docente nesse edital do PIBIC, certo? A mesma coisa com o grupo 3, ou seja, eles, né, selecionaram aí quais são as bancas que têm interesse, né, que são mais importantes, e colocaram aqui, tá? Veja que aqui eles não colocaram, por exemplo, banca de iniciação científica, certo? Então, aqui... Aliás, banca não, né? Orientação, desculpa. Perdão. No grupo 4, sim, agora, né? As orientações. Então, aí vão colocar aqui todas as orientações possíveis, né? Inclusive de iniciação científica e tecnológica. Então, aqui a gente vai, né? Pode fazer a importação, essa informação pode vir do Lattes, né? E depois é só ajustar lá no campo específico do SIGA na produção científica para poder validar essa produção, né? E outros itens aqui, como participação em comissões. Isso praticamente se segue em várias das áreas, né? Em todas as áreas vão seguir essa distribuição dos grupos. E aqui, né, nesse documento de 55 páginas, vocês vão encontrar toda essa distribuição por área. Isso aqui vai corresponder ao barema de cada área e ele sinaliza, inclusive, quais são os campos, né, no SIGA que devem ser preenchidos e como eles devem ser preenchidos, certo? Então, para isso aqui, essa descrição é importante você acompanhar,
porque justamente é aqui que muitas vezes as pessoas deixam informação sem preenchimento, e aí acaba não pontuando, né? Porque a depender do qualis, né? A depender da área, o qualis vai fazer diferença, né? Em termos da pontuação. Em algumas áreas colocaram todos juntos, né? Mas a depender da área tem uma diferença na pontuação das revistas, por exemplo. Né? Então, não colocar o qualis vai implicar, né, nessa questão, né, de não acabar não pontuando, porque não tem como saber. Aqui também, no caso das ciências biológicas, como eu falei, aqui não mostra o percentual, certo? Mas nos baremas, a gente vê os percentuais, né, que cada área deu em relação ao peso, né? Mas todos os itens que constam aqui nos grupos, eles vão pontuar nessa área, né, das biológicas e em todas as outras, certo? Então, esse aqui é um documento que não dá para passar sem ver, né? Principalmente nesse quesito aqui da orientação dos itens que pontuam e de como fazer o preenchimento lá no SIGA, certo? O outro documento que consta aqui, aliás, lá nesse final aqui, deixa eu só ir aqui para o final. Então, eu não vou repetir todos, certo? Mas aí cada um pode observar dentro da sua área de atuação quais são esses itens, né, de pontuação aqui da produção. Ele tem outra informação aqui no final, né, e vai até as engenharias e também a linguística, letras e artes. Deixa eu ver só uma coisinha aqui no fim. Não, é isso mesmo. Esse outro manual aqui, tem um outro manual que são as orientações para preenchimento dos itens, né? E aqui ele traz uma orientação, né, a respeito de como fazer a importação dos dados do Lattes. Eu deixei o meu aberto aqui para mostrar para vocês, né? Acho que vocês estão vendo aí, qualquer coisa vocês me sinalizam. Eu não estou vendo mais a tela lá da RNP, viu, Renata? Adriana. Tá aparecendo assim, pode ficar tranquila. Tá joia, obrigada. O que ele pede aqui, né, nesse caso da orientação da STI, né, com esse manual da produção intelectual do SIGA, é que você vá para o seu currículo, né, entre na página do seu currículo e vá fazer, então, a importação do Lattes. A primeira orientação que aparece aqui, né? Então, no campo lá do Lattes, não é mais essa interface, né? Agora a gente está entrando pelo SouGov. E ao entrar nesse menu vertical, aparece a opção exportar, né? Então, é aqui entrando no meu. Nesse menu aqui, eu tenho várias opções, né? E tem uma que é uma setinha para fora, exportar, tá? Eita, porque tem coisas que eu não alterei ontem e não foram ainda enviadas. Deixa eu ver se eles saem aqui. De qualquer forma, deixa eu voltar então aqui para o manual. Ele vai mostrar que ao clicar, né, nessa opção exportar, você tem duas opções de arquivo para exportação do seu currículo, né? Uma em formato RTF, que é praticamente parecidinho ali com o Word, né? Ele tem uma interface interessante para quem, por exemplo, precisa entregar em alguma seleção. E o formato XML, que é esse que nos interessa, tá? Então, vai clicar no formato XML e vai confirmar. E ele dá outra alternativa também de exportação na busca, né? Da busca do currículo. Mas a gente que já acessa, então fica mais fácil fazer isso dentro do currículo mesmo. Mas na busca, né? Onde você dá o nome do professor aqui, na caixa de busca do Lattes, e vai procurar, né? Vai buscar o nome do docente, vai dar as opções em doutores, e depois vai aparecer a pessoa, né? O nome da pessoa com acesso ao currículo. E daí, ao entrar no currículo da pessoa, aparece aqui nessas opções, né, verticais do lado direito, o currículo Lattes, né? Vai clicar aí no currículo Lattes, vai entrar numa caixa, né, no código de segurança, e vai poder, no menu horizontal, lá na barra superior, fazer acesso pelo XML, né? Então, vai clicar no botão
e fazer o download do currículo para o formato XML. Todas as duas opções vão gerar arquivos zipados, né? Arquivos com a extensão zip. Então, vai ser necessário, né? Ao salvar esse arquivo zip no computador, depois extrair o arquivo do currículo em formato XML para poder fazer importação no Lattes. Então, feita a exportação do currículo, né? E com o arquivo XML já no computador, aqui no próprio SIGA é possível, então, fazer... Deixa eu voltar aqui no meu. É possível fazer a importação do currículo Lattes nessa opção. Ó. Você vai em Minhas Produções, vai importar produções do Lattes, e aí ele vai pedir, né, o ano de referência que você quer exportar. Então, digamos que para essa avaliação aqui, você quer exportar a produção de 2022. E eu não baixei o meu, né? Mas então você vai escolher aqui o arquivo e vai enviar, né? Nessa exportação, e aí agora, né, nessa importação para o Lattes, ao fazer isso, né, e aparecer a informação superior lá no cantinho do lado, no SIGA, em verde, que os dados foram importados com sucesso, então significa que os seus dados, né, foram inseridos na sua produção intelectual do SIGA. E o que é que o SIGA importa, né, nesses arquivos do Lattes? Ele importa apresentações de obras artísticas, apresentação de trabalhos em eventos, arranjos musicais, artigos em revistas, periódicos, jornais, bancas, capítulos de livros, cartas, mapas similares, composição musical, desenvolvimento de material didático, livros publicados, maquetes, obras de arte visual, organização de eventos, partituras musicais, software, sonoplastia, publicações em eventos e traduções. Então, são essas as produções que são importadas. Né? Então, à medida que essas produções chegam, né, no currículo, na produção intelectual, é possível, então, que vocês, né, vão ter acesso a elas, mas, ao perceber que as produções são daquele ano de 2022, que foram importadas do Lattes, é preciso entrar uma a uma para vocês observarem o que é que preciso preencher a mais, né, nesse campo. E daí, eu vou entrar aqui... Nas produções cadastradas, então, é onde você, nesse campo aqui, ó, minhas produções, né? Eu posso cadastrar novas, mas eu posso também listar as cadastradas. E essas vão já, as que foram importadas do Lattes, elas vão aparecer aqui. Então, nesse caso, né, as produções, elas vão aparecer aqui e vai aparecer o ano da produção, né? Como eu não fiz a importação de 2022, então aqui todas as minhas produções já estão validadas. Mas, por exemplo, ao importar uma produção de 2022, né, digamos, e não aparecer, e foi importado do Lattes, ela vai aparecer aqui como não validada, ou pendente de validação. Então, o que é que preciso fazer? Entrar na produção, e aí vai aparecer todas essas informações que constam lá nos critérios que eu já mostrei anteriormente, né, que aparecem no manual, que são as opções de preenchimento. Então, nesse caso aqui, a gente pode acrescentar artigos, trabalhos completos em eventos, né? Resumos ou similares, né? Que são as produções que se encaixam, né, nessa relação aqui de trabalhos, tanto de artigos como de eventos, tá? Vão entrar nesse item. Então, aqui vai aparecer a data, vai aparecer o ano, o título, né? Quem são os autores. E todos os dados aqui, onde constar essa estrelinha, são dados obrigatórios, então eles precisam ser preenchidos. Aí, muitas vezes, aqui é onde acontece, né, o problema. Por quê? Aqui não se trata de evento, esse evento não teve qualis, né? Porque não se trata de revista científica aqui, foi uma publicação de anais. Então, eu não poderia colocar aqui indexado porque ele não apareceria, né, com a descrição do qualis. Mas se for uma revista, deixa eu voltar aqui para ver alguma revista. Esse, por exemplo, aqui. Se for uma revista,
né? Então, a gente vai classificar essa revista de acordo com o qualis daquela pontuação que ela teve no quadriênio. Então, todas as informações, né, que são obrigatórias, a gente tem que preencher. E quando a revista é indexada, né, ou seja, ela tem qualis, então é obrigado. Se você não clicar aqui, esses dados, né, eles não aparecem. Mas ao clicar, os dados do qualis vão aparecer para você poder pontuar. Então, aqui você vai dizer qual é a pontuação daquela revista, da sua produção, né? Dentro do qualis lá que eu já mostrei, onde a gente pode consultar, né? Ou até mesmo na revista. E também colocar os outros dados, porque às vezes, né, essas informações, elas podem vir ou podem não vir do Lattes. Nem sempre os professores preenchem na totalidade as informações lá no currículo. Então, às vezes a gente faz importação do Lattes também, por exemplo, para o Coleta CAPES, e muitas vezes os dados não vêm completos, né? Então, a gente precisa entrar novamente em cada uma das produções e completar. Então, aqui também acontece a mesma coisa, né? Pode ser que não tenha sido preenchido lá e aqui a gente precisa completar os dados, né? Então, essas informações, por exemplo, da produção de artigos em periódicos científicos, né? Ela é importante por quê? Porque a gente acaba perdendo a pontuação do artigo se não tiver completado isso aqui. E aqui isso acontece bastante. Para os trabalhos, né, como eu mostrei o outro exemplo, eles vão ter, eles podem ter, né, o ISSN, que é a inscrição dos anais, né, na central do ISSN do Brasil. Mas eles não vão ter qualis nesse caso, entendeu? Porque não são revistas, né? Nesse caso, não são artigos de periódicos científicos que entram nessa publicação do qualis. Bom, muito bem. Voltando aqui para o manual. Então, esse é o processo, né, de importação. Mas se eu... Né, vocês viram lá a lista dos itens que são importados. Então, pode eventualmente não vir, junto com essa importação, itens que a sua área, por exemplo, listou como itens importantes para pontuação, né? Então, se isso acontece, a opção aqui para fazer isso seria, né, no cadastramento de novas produções. Então, aqui, essa tela, né, ela apresenta todas as produções, né, que são possíveis, né, dentro do que existe em termos de categorias no SIGA-A. Então, é em cima disso aqui que a gente vai observar, né, o que é que vai entrar em cada uma das áreas e qual é, principalmente também, o peso de cada uma das produções. A depender da área, eu já mostrei aqui que cada área, né, faz isso de uma maneira diferente, porque tem especificidades, né, que devem ser respeitadas aí. Então, nesse caso, a inclusão, né, de uma produção que não veio, né, na importação, ela é possível desde que você faça aqui, então, a inclusão. Então, quando você clica em um dos itens, né, por exemplo, esse que eu abri aqui, que é o cadastramento de livros. Então, você tem todos os itens para preencher, principalmente esses que estão com asterisco, né? Aqui tem a informação do conselho editorial, no caso dos livros, né? Por quê? Porque o conselho editorial ele dá um peso para a publicação. Então, pode acrescentar aqui, né, essa informação de que existe o conselho editorial. E as demais informações, né? Em termos se a publicação é nacional, internacional, né? Qual é a participação da pessoa, né? Naquela produção. Pode ter sido um organizador, pode ter sido o autor, né? Único. Enfim, né? Pode ter sido editor, tradutor, enfim. Aí a gente precisa apresentar isso aqui e o ISBN do livro. Então, essa informação aqui normalmente está lá na publicação do livro, e aí precisa também ser preenchido aqui e depois cadastrar. Tá? Na medida que a gente cadastra, vou tentar preencher aqui uma informação, tá? Criar um livro agora. Daí uma... Eu estou fazendo aqui porque esse ambiente para mim é um ambiente de teste, certo, gente?
Então, vou colocar aqui publicação local, tipo de participação autor, área Ciências Sociais Aplicadas, sobre a área Ciência da Informação, ISBN, vou botar um número aleatório. Hoje é 19/6/2023. Ano de referência. Aliás, né? Vou botar 2022, certo? Número de páginas, conselho editorial. Aqui as informações da composição, né? Por exemplo, às vezes você tem estudantes, né, participando da autoria, ou colegas de outros departamentos, ou de outras instituições, né? Então, dá para completar aqui. Então, vamos cadastrar. Aqui ele disse que a produção foi cadastrada, né? E aí, cadastrei a produção. Aí, veja que eu ainda preciso, depois do cadastro, validar essa produção, né? E aí, veja que, como eu só cadastrei aqui uma produção, né, ele está me dizendo aqui que produções pendentes de validação, eu só tenho essa, tá? Então, preciso clicar aqui e confirmar. Aí, clica também nessa caixinha, porque é para declarar formalmente que está de acordo com o termo de adesão da plataforma, respondo pela veracidade das informações. Então, aqui a gente atesta, né, a veracidade das informações que estamos incluindo. Declara ainda que os trabalhos foram previamente autorizados sem ser o sistema de produção intelectual pelos detentores dos direitos autorais, ou seja, os editores, coautores, etc. Então, clicou aqui e confirmou. Resultado que essa produção, né, foi validada com sucesso e agora sim ela vai passar a pontuar na minha produção intelectual, né? Então, cada uma das produções, independentemente de ter sido inserida manualmente, como eu fiz agora, ou de ter sido importada do Lattes, né? Deixa eu até tentar ver isso aqui, porque ela pode, né, enviar. Ela já vai poder contar para vocês, certo? Então, muitas vezes a falha está justamente aí nessa validação, né? E no preenchimento correto das informações. Tentando mandar o meu aqui, mas tá lento. Bom, aí, além dessa produção, veja que aqui no cadastro de novas produções, a gente tem todas as opções, né? Aquelas que eu já mostrei lá inicialmente, que tem no manual. Então, publicações que constam de todas essas produções, atividades artísticas, literárias e visuais, todas essas, tecnológicas, inclusive patentes, né? Os trabalhos de conclusão e seleção de pós-graduação, comissão julgadora de concurso, às vezes participa de algum concurso, né, de docente, prêmio recebido, bolsas, visitas, organização de eventos, participação em sociedades científicas, participação em colegiados e comissões, e por aí vai. Então, todas as produções aqui, elas estão disponíveis. Você pode colocar todas? Pode, mas entenda que você só vai conseguir pontuar, né, naquilo que a sua área elencou como produções que são passíveis de pontuação, tá? Então, essas são as produções para cadastro de novas, né? E todas as que foram importadas do Lattes vão se encaixar aqui em cada uma desse tipo de produção. Agora, existe outro campo aqui, onde a gente também pode fazer inserção, né, de outras ações, que é o campo outras atividades. E aí a gente pode acrescentar minicursos, né? Aqui já aparecem alguns, né? Mas também precisa, né? Todos os campos que foram listados aqui como obrigatórios precisam ser inseridos, né? Preenchidos. E aqui também outros itens, né? De produção de minicurso. Mas se eu quiser cadastrar um minicurso novo, deixa eu voltar aqui. Se eu quiser cadastrar um novo minicurso, então eu vou dar os dados aqui, né, e cadastrar. Outra atividade seria relatório de pesquisa externa, né? Então, você pode preencher aqui cadastrando um novo relatório, vai colocar as informações a respeito dele, qual foi a agência, etc., né? Para quem tem aí relatório de pesquisa externa, seja na FAPTEC, seja no CNPq ou na CAPES. E o outro campo, né, que também encontra-se aqui para preenchimento, tutoria de empresa júnior, para quem é tutor de empresa júnior,
Tutoria de residência médica também, né? Então, se for cadastrar, né, uma nova tutoria de residência médica, vão aparecer aqui todos os dados para preenchimento e vocês podem acrescentar aí também essa produção. E a última, que são as orientações, tá? Então, aqui, orientações de estágio, orientações de trabalho de final de curso, orientações de pós-graduação e orientação de bolsista externo. Tá? Então, no caso aqui, mestrado, vamos buscar. Então, aqui aparecem as minhas, tá? Deixa eu abrir aqui uma dessas. Então, aqui todos os dados, né, precisam ser preenchidos, não teve orientador externo, a área sociais aplicadas e a sub-área é ciência da informação. A conclusão foi em... vou colocar uma data aqui. 2022. Caso o docente não tenha sido desligado, ou tenha sido desligado, pode ser preenchido aqui também, então vamos só alterar esses dados. Então, a alteração feita com sucesso. Então, aqui você pode, né, ou validar as que você já tem, né, ou acrescentar trabalhos de final de curso, de TCC, e trabalhos de mestrado ou doutorado, ou mesmo supervisão de pós-doutorado. Então, por quê? Porque esse campo das orientações, ele é um campo que praticamente pontua para todas as áreas, né? Vai variar aí só o percentual de pontuação. Né? Nas agrárias pontua 15%, nas biológicas 25%, na saúde 18%, nas exatas 15%, humanas 15%, nas sociais aplicadas 10%, engenharias 20% e linguística 20%. Então, vai depender da área, pontua diferente, mas todas pontuam nessa questão da orientação, né? Então, é possível fazer essa inclusão, né, das orientações também aqui nesse campo, certo? Bom, deixa eu voltar lá para o manual. Então, aqui ele vai mostrando tudo isso que eu acabei, né, de mostrar para vocês ali no ambiente de teste, certo? O cadastramento de produções e aí vai depender da área, vocês vão colocando, né, conforme a área solicitar. Né? Se, né, o foco, né, for na produção de artigos, então é ali que você vai e vão preencher todos os dados. Aí no manual, como ele tem todos esses detalhes, né, que eu acabei mostrando aqui, você tanto pode fazer a alteração dos dados, né? Como eu mostrei ali na caixinha amarela, você pode alterar os dados das produções que foram importadas, ou que vocês acrescentaram, né? Porque, por exemplo, aqui nesse modelo ele botou aqui pendente de validação, tá vendo? Então, precisa entrar, né, e fazer a validação da produção individualmente, né? Você não consegue clicar em todos e fazer de uma vez só, tem que fazer individualmente. Ou excluir a produção, porque às vezes você já tinha feito preenchimento manual, e aí você, ao mesmo tempo, importou do Lattes. Aí o que acontece? Vai haver duplicidade de produção. E isso não pode. Então, a gente tem que fazer, então, essa garimpagem, né, na produção intelectual para evitar essa questão da duplicidade. Então, se tem duplicidade, né, faz a exclusão. E também, nesse terceiro ícone, é possível acrescentar a produção, o arquivo, né, da produção que você está apresentando aqui. Okay? Então, no artigo mesmo, ou livro, enfim, né? É possível alterar. Bom, validação, já mostrei como é a validação, né? Vai confirmar no final, outras atividades, orientações, etc. Né? Eu queria chegar aqui no campo do relatório. Bom, então, feita toda essa inclusão, né, toda essa atualização dos dados e, principalmente, a validação dos dados, né, ao final, é possível, então, depois analisar o relatório dessa produção, né, para que você saiba exatamente qual é a sua produção e como ela vai se dar, né, no quesito da concessão das cotas. Né? Por quê? Porque a gente tem um mínimo de 27 pontos, né, se quiser concorrer à cota de bolsa remunerada. E aqui, basicamente, né, você vai ver qual é a sua pontuação.
ela vai servir depois para que a COPES faça essa análise, né, da produção de cada professor e gere, né, um ranking das produções para que possa saber quem é que vai receber cota com bolsa, tá? Então, essa emissão do relatório, ela se dá também lá no campo, né? Produção intelectual, relatórios do docente e relatório de avaliação para concessão de cotas. É aqui nesse campo, porque aparecem outros tipos de relatórios, né? Mas o que nos interessa aqui é esse, relatório de avaliação para concessão de cotas. E todas essas produções, né, essa listagem, vão aparecer, né, tanto na questão da iniciação científica como da avaliação tecnológica. Nesse caso, o que a gente vai escolher e selecionar, né, entre os tipos de relatório é o item da avaliação da produção científica por área, né? E aí vai acrescentar o ano, né, do trabalho, o ano do processo, né, que está relacionado ao edital, e vai selecionar o campo do edital e vai pedir para gerar o relatório, tá? Então, quando você gera o relatório, você salva, né, vai abrir o relatório e aí vai aparecer tudo que você colocou lá na sua produção e que vai servir para a pontuação da sua área. Então, aqui o Cigarra já faz a garimpagem da produção que você inseriu em relação à sua área, né? Ou seja, o que vai pontuar. Então, já vai mostrar aqui todos os itens, né, que constam e qual é a pontuação por grupo, né? Como foi destacado lá no outro manual, onde cada área tem a distribuição das suas produções por grupo, né? Ele chama atenção aqui para dois ícones que foram destacados, né? Esse íconezinho que é da interrogação e esse íconezinho aqui do X vermelho, tá? E também aparece esse outro, né, que mostra que a produção, né, foi agregada, né, com sucesso. Então, no relatório, caso apareça alguma produção com esse símbolo da interrogação, significa que a produção não foi validada pelo docente. Então, ela vai acabar sem contar na produção, né? E o ícone X também representa a mesma situação, ou seja, não foi validado, né? Então, preciso voltar lá. E é bom que a gente acompanhe pelo relatório, porque às vezes a gente se esquece mesmo, e são muitas coisas, e aí acaba passando, né? Então, para não deixar de pontuar, é importante observar isso aqui do relatório, para verificar quais são as produções, por exemplo, que estão duplicadas, quais são as produções que não foram validadas, para voltar lá no CIGA, no campo da produção intelectual, e poder ajustar esses elementos, né? Então, pode ser imprimido o relatório, você pode fazer essa opção, né, de impressão logo no rodapé embaixo do relatório. E aqui, em relação às orientações, né, caso ela não esteja sendo pontuada, porém o processo foi concluído, o docente deve editar a orientação preenchendo as informações obrigatórias. Eu mostrei lá, né, na lista, né, das produções, ou, aliás, das orientações, né, há vários campos e eles vão sendo preenchidos ali. Aqui mostra um exemplo, né, mas eu já mostrei para vocês lá exatamente isso, faltava a inclusão do período final, né, da orientação. Então, relatórios do docente, né, aparece essa mesma observação aqui em caso da impressão. E aqui você pode emitir, né, os relatórios de todas as atividades. Aparece também uma outra opção, né, no campo da produção intelectual, que é o acervo digital, que vai poder apresentar a produção, né, as produções intelectuais, né, dependendo do filtro que você, né, der, vai depender da área, e aí todas essas informações, né, de docentes da sua área podem ser observadas, né, em termos da produção aqui no acervo digital. Bom, acho que a última coisa aqui foi a consulta também através do portal público, né, onde a gente, do SIG-RH, que a gente também consegue obter essa consulta, né, das produções docentes, tá? Isso é público, tá, no SIG-RH. Bom, então eu queria voltar aqui e ir para o campo do relatório, né? Relatório da avaliação para a concessão de cotas. Eu vou colocar aqui o ano 2021, porque esse ano eu não entrei no edital. Um ano a partir de 2023.
Aqui não vai aparecer, talvez, mas... Bibic. Oi, Adriana. Só vai aparecer, professora, se tiver o projeto cadastrado no ano. Esse ano eu não cadastrei, não, tá? Então... Aí a gente, se de alguém que cadastrou o projeto e quiser disponibilizar o login para a gente fazer a simulação. Esse ano eu não coloquei, não. Mas é isso. Tá. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Às vezes são pequenos detalhes que a gente acaba se passando, né, no momento do preenchimento. E meu interesse mais era contribuir com isso, né? Para que todo mundo possa contar aí ao máximo, né, com as suas produções e ter a oportunidade de ter bolsa, né? Enfim, não perder produção, né? O que é mais chato. Porque já era uma decepção, né? Às vezes a pessoa preencheu tudo, fez tudo, aí achou que... E é um trabalho, né? Achou não, é um trabalho imenso. E deixa eu parar de compartilhar minha tela. E no final acaba não se decepcionando, né? Porque teve um trabalho tão grande e não pontuou determinados itens, né? Que gostaria de ter sido pontuado, enfim. Eu acho que é isso. Eu não sei se tem perguntas, eu não estou vendo muito o... Tem até uma pergunta, professora. Tá. Da professora Luciene Barbosa. Tá. No relatório para concessão de cotas, qual ano eu coloco? Como a gente olhou aqui, né? A Adriana acabou de responder. Tem que colocar o ano, né, que você está concorrendo, porque ali ele vai, né, capturar toda essa produção e aí que você já colocou, né? E relacionado com o projeto que você está concorrendo, né? Naquele edital daquele ano. Então, é esse caso aqui, né? Porque acho que no meu caso aqui, talvez eu só consiga o relatório geral, né? De todas as atividades. Acho que é isso. Eu consigo emitir um relatório da minha produção geral, entendeu? Mas não nesse ano, porque eu não estou concorrendo à bolsa, tá? Não sei se respondi. Adriana? Não tem mais nenhuma pergunta. Temos elogios. Obrigada, gente. Acho que eu consigo colocar a mensagem pela sua exposição, né? Pelos esclarecimentos. Nem sei se... Tem mais uma. O professor Marcelo Brasil. Uma questão. Durante a pandemia, produzimos diversos materiais didáticos em vídeo que acabaram ficando online e são utilizados até hoje. Podemos colocar isso como produção? Professor Marcelo, não é isso? Isso, Marcelo Brasil. Professor, obrigada pela pergunta. Produção a gente não perde nunca, né? Então, assim, a gente tem um trabalho imenso e lá na pandemia realmente foi um momento assim de a gente explorar, né, as tecnologias de uma forma geral. Então, assim, no currículo você pode colocar, eu não sei qual é a área dele. Você pode me dizer, professor, qual é a área? Se ele não me engano, ele concorre na área de linguística, letras e artes. Tá. Se ele me confirma, professor, por favor. A Adriana conhece todo mundo, meu Deus. Sabe de cor. Isso, nessa área mesmo, linguística, letras e artes. Tá, então vamos lá. Na área... Deixa eu voltar a compartilhar aqui a minha tela. Espera aí só um minutinho. Na área de linguística... Vamos lá para a área de linguística, certo? Na área de linguística, aqui, como eu tinha mostrado antes, né, nesse manual aqui que está disponível no site da COPES, começa com a produção, né, de produção acadêmica relacionada com trabalhos, artigos, etc.
Aí vem o grupo 2, supervisão de doutorado, mestrado, etc., participação em banca. Depois o grupo 3, comitês de assessoramento. Então, professor, veja, é como eu falei, a gente nunca perde nada, né? E todo o trabalho que a gente faz, a gente pode inserir no CIGA, etc. Mas, deixa eu ver aqui. Pelo que eu estou vendo que a área selecionou, a própria área, né? O comitê da área selecionou para pontuação, aqui só aparece, por exemplo, curadoria, mostra artística, fotográfica ou documental, direção artística ou cinematográfica em espaços certificados, galerias, museus, bienais de artes e congressos. E também produção em CD, como intérprete ou compositor, ou faixa de CD, como intérprete ou compositor. Então, assim, produção técnica que eu esteja vendo aqui é somente isso. Então, assim, o senhor pode colocar essa produção, com certeza, no seu lápis, lá no campo Produções Técnicas. E aí, eu sugiro colocar produção de... Foram os vídeos, né? Você pode colocar aqui em desenvolvimento de material didático instrucional. Agora, na produção produção intelectual para o PIBIC, essa produção não vai contar, porque a sua área definiu por diferente, entendeu? Não tem aqui essa opção, sabe? De pontuação na área de linguística, letras e artes a respeito desse tipo de produção que foi realizada pelo senhor e provavelmente por outros colegas, né? Não estou vendo aqui, tá? Então, se aqui é o parema já atualizado, certo? Então, significa que não vai poder pontuar. Essa a interpretação que eu faço aqui. Como coloca? Quem? Como coloca a orientação do aluno do TCC? Outra pergunta. Tá. Da professora Luciane Barbosa. Como coloca orientação de alunos de TCC? Muito bem. A professora Luciane é de qual área? Se não me falha a memória, biológicas. É biológica. Da Luciane. Oi, Luciane, tudo bem? Vamos lá. No caso das orientações de TCC, deixa eu voltar para o sistema. Cadê ele, senhor? Espera só um minutinho, viu? Pronto, achei aqui. Luciane, as orientações, elas vão entrar aqui em trabalho de final de curso. Você viu esse caminho que eu fiz, ó? Outras atividades, orientações, trabalho de final de curso. E aí você vai cadastrar uma nova orientação. E nesse caso se encaixam, né, os trabalhos de conclusão de graduação. E aí pode ser monografia, artigo ou outros trabalhos, né, depende da área. E o tipo de orientação que você teve, daí você segue na sequência das informações, cadastra e depois entra lá na validação aqui, ó, validar minhas produções, e aí vai aparecer lá essa inserção que você fez dos TCCs e vai validar lá, tá? Na biológicas, atividades de orientação concluída pontuam 25%. Quer dizer, a distribuição, né? Na distribuição dos 100% de pontuação da produção intelectual docente, 25% é dedicado a atividades de orientação concluídas. Agora, deixa só eu confirmar. Só confirmar aqui na área biológicas, patente, orientação de supervisão de pós-doutorado, aqui, ó, orientação de trabalho e conclusão de curso pontuou para vocês. Então, é só preencher os dados corretos, né, naquele campo de produção e orientações TCC e depois validar, ok?
professora agradece, né, a professora Luciene Barbosa, Por nada, assim. Mais nenhuma pergunta até o momento. Tá bom. Não, eu espero, né, ter ajudado, e aí o pessoal, né, às vezes é uma coisa boba, mas às vezes atrapalha, né? Enfim, então espero ter ajudado a todos e a todas. Professora Marta, a gente agradece muito a sua participação e colaboração, né, nessa fase do edital. E só tem conhecimento, como falou inicialmente, né, que já acompanhou, né, duas alterações nas gestões anteriores, né, e também aí presencia a aflição de alguns, né, como fazer pontuar, mesmo a gente enviando as orientações, né, disponibilizando na página. Porque é muita informação, sabe? E aí, muito detalhe. Eu percebo assim que, de uma forma geral, os colegas já estão assim saturados de editais, sabe? De uma forma geral. Porque cada edital tem uma regra, cada edital tem um prazo, e é tudo sempre, às vezes, muito em cima. Não digo o PIBIC, porque às vezes, né, a gente já vem trabalhando com ele e já conhece mais ou menos os prazos que são, né, do PIBIC. Sempre no início do ano já tem que começar pensando no projeto. Mas acho que há uma certa, né, um certo cansaço mesmo, né, geral. E aí, quando vem muitos detalhes, né, a pessoa já cria uma certa resistência, sabe, um bloqueio. Então, assim, às vezes é isso que pode, né, atrapalhar. Pode falar, gente. Perdão, que é uma demanda que não é, assim, com frequência, né, pelos docentes. Então, por exemplo, para o PIBIC é anual, uma vez por ano. Mas aí junta com outro edital da ProEx, aí junta com outro edital da ProEst, aí junta com outro edital daqui e acolá. Então, assim, são muitas, entendeu? É edital do CNPq, edital da CAPES, edital do FAPTEC. Então, junta muita coisa, né, na cabeça do professor, e realmente eu sou professora, eu sei disso, e eu compartilho, né, das angústias também dos colegas. Então, isso realmente é complicado. E, assim, o fato de ter participado, né, das comissões me faz também ter esse lugar de fala para solicitar, né, pedir aos colegas que sempre se envolvam, participem das comissões, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade até de recrutar pessoas, né, de conseguir colegas que queiram participar das comissões, porque nem sempre tem disponibilidade, já estão envolvidos com outras coisas, mas isso aqui é a essência. Então, assim, é nas comissões que acontecem as alterações, né? Então, assim, é muito importante que todos estejam participando. E mesmo as próprias comissões, né, também é importante que elas disseminem as informações, né, dentro das suas áreas. Porque, às vezes, a pessoa diz, eu não sabia, o professor Marcelo ainda agora perguntou, né, sobre essa questão, né, da elaboração de material, né, didático, que ele preparou um vídeo e tal para produzir e quer utilizar, né? Então, mas assim, eu não sei se ele sabia que esse item não estava lá no Barema, entendeu? Ou não foi incluído. Na área de sociais aplicadas mesmo, a gente estava conversando ontem, né, conversando com uma colega, e aí a gente dizia assim, por que não entrou, por que da área do grupo produção técnica, né, foram excluídas todas as outras opções, só se colocou patente, por exemplo, e software. Quando eu fiz, inclusive, um levantamento recente agora com o professor Antônio Martins, e a gente tem um mínimo de quantidade de patentes na área de sociais aplicadas, mas tem várias outras posições técnicas. E por que isso foi tirado? Então, assim, a gente tem, né, às vezes tem que participar muito para poder entender, e a própria área é importante que também dissemine as informações com os colegas da própria área, entendeu? Para que ninguém fique surpreso e também possa opinar, né, nessas alterações de Barema, que acabam influenciando diretamente, né, o que a gente faz. Então, isso é importante de ressaltar. Diante da sua fala, né, das dúvidas que surgiram, a COP sugere, né, não deixar para o último dia. Sim, isso é importante. Para alimentar, para verificar a sua produção.
para a gente faça com antecedência, que as dúvidas vão surgindo, entre em contato com a gente, seja por e-mail, seja por telefone, o pessoal, né? A gente ter um tempo hábil, orientar, né? E que o docente não fique prejudicado. Uhum. E às vezes alguns ou muitos deixam para o último dia e não conseguem o atendimento, às vezes até pelo horário, né? Ou pela quantidade de e-mails, de pedidos de auxílio que chega e a gente não consegue. Então, a sugestão da COPS, né, é atualizar, né, o mais cedo possível, né? Se surgir alguma dúvida, né, a gente estamos aqui para a equipe toda estar à disposição para orientar, certo? Eu posso falar, né, agradecer desde já também, e falar da competência dessa equipe, né? Eles estão sempre disponíveis para esclarecer, para mandar informações, enfim. Então, agradeço muito o trabalho, né, da COPES, na figura da professora Renata Ferreira, que é parceira aqui do programa de pós-graduação, e da Renata, de toda a equipe, né, das meninas que trabalham aí, do Jesus, enfim, toda a equipe da COPES, que sempre são muito solícitos, né, e tem um conhecimento muito bom a respeito de todos esses detalhes, né, e com certeza contribuem com a gente, né, em todos os momentos, todas as etapas aí do processo. Obrigada, viu, vocês? Eu vou deixar aqui registrado os nomes da equipe, que às vezes eu só lembrei de Ivana e do Jesus, foi. Jesus, né? E temos a Manuela e a Daniele, né? Essas 4 pessoas, né, trabalham diretamente com o PIBIC, né? A Maria Edvânia e a Elissandra trabalham com os comitês de éticas, né? Então, também, né, qualquer dúvida, né, orientações, é a Maria Edvânia e a Elissandra, né, que são as partes envolvidas com o PIBIC. E só para fechar aqui, o Barema sofreu essa alteração em 2023, né, a pedido da comissão, e em 2024 vai ter mais uma alteraçãozinha, que são de itens novos, né? Itens que nós não temos cadastrado no sistema, que não foi adotado por nenhuma área, né, até hoje, né? Então, e as áreas, né, vieram com propostas, e o STI está trabalhando aí para a gente contemplar o pedido dessas áreas, né? Então, para o ano que vem, muito provavelmente a gente já consiga, né, ter mais alguns itens novos, né, para contemplando aí as áreas. Então, já tem uma brecha, viu? Para poder, se for o caso, né, alterar algumas coisinhas aí, né? Que a gente possa discutir com as comissões. E lembrando que o prazo está longe, mas nem tanto, é até 25 de julho, tá? Então, mas quem puder atualizar com antecedência, né, para garantir e ficar tranquilo, é a sugestão que a COPS deixa. O link para a frequência, né, para a emissão de certificado, né, vai estar no bate-papo, só preencher e depois a gente encaminha, disponibiliza o certificado. E a COPS agradece mais uma vez, desejo um bom dia a todos e, professora, muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Bom dia. Tchau.